Pai do Senhor Jesus, olha só essa mensagem. Olha, eu tenho aqui uma luva, tá certo? A dinâmica, mas também uma mensagem, tá certo? Olha só. Aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: a parte C. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Jesus está dizendo, sem ele, você não faz nada. Nada mesmo, tá bom? Nada mesmo. Então, eu não vou ler a outra passagem, mas apenas vou só citar para você compreender a mensagem. Aqui no livro de Lucas, o capítulo número 38, diz que Jesus foi para a casa de Pedro. Ao chegar na casa de Pedro, ele deu de cara com a sogra de Pedro, que estava doente. É uma febre muito alta. E Jesus inclina aquela mulher, se inclina, e ali ele ordena aquela febre sair, a febre sai, vai embora, e aquela mulher passa a servir a Jesus e os demais que estavam com ele. Nesse mesmo dia, ao pôr do sol, como diz assim, no versículo 40, ao pôr do sol, todos que tinham enfermos na redondeza levaram para a casa de Pedro. E lá se tornou um hospital de cura. Um hospital de cura. E muita gente foi para lá, afluíram para lá e correram pelas vizinhanças, pelos lugarejos, e começaram a trazer toda espécie de doença, de pessoas doentes, né? Para a casa da casa de Pedro, né? Então, passou assim a noite todinha, Jesus curando as pessoas, libertando, salvando, expulsando demônio. Enfim, Jesus estava dando ali início ao seu ministério, certo? Estava dando início ao seu ministério. Então, ele começou a apresentar ali os milagres que ele realmente tem e começou a apresentar ao povo, para que o povo pudesse acreditar nele. Então, tudo aquilo foi sendo exposto durante aquele dia, na casa de Pedro, e foi a noite toda rolando. Aí no versículo 42, do mesmo capítulo 4, sendo dia, olha só, agora ele começou no início da noite, e passou a noite toda, uma vigília de cura, e no outro dia, Jesus sai da casa de Pedro, e então ele vai em direção a outros lugares. E termina esses outros lugares ele indo para uma praia. Ou melhor, em um lago de Genezaré. Tá certo? E chegando nesse lago aí, o que acontece? Ele então encontra lá 2 barcos ancorados nas margens do lago. E ele entra em um dos barcos, no capítulo 5 agora é o capítulo 5 de Lucas. Ele entra em um dos barcos e pede para afastar. Quando afasta, então ele começa a pregar a palavra para aquele povo. Todo aquele povo que estava ali, aquela multidão que já vinha acompanhando ele desde a casa de Pedro. Já vinha acompanhando Jesus. Quando ele fosse, a pessoa estava acompanhando. Então a multidão foi grande ao redor ali daquele lago com Jesus. E acontece o seguinte, depois que ele prega a palavra para toda aquela multidão, ele chama Pedro, que estava ali lavando as suas redes, Pedro e mais alguém, e ele disse assim, Pedro, é o seguinte, pega essa rede, teu instrumento de trabalho, e tua ferramenta de trabalho, que diga, e entra ao mar e lança novamente essa rede. Aí Pedro então disse para Jesus, olha, eu passei a noite todinha pescando, a noite todinha, a noite toda jogando rede para lá, rede para cá, rede ali, rede acolá, e agora saindo um pouco do que está escrito. Suponhamos que Jesus diz assim, Pedro, Jesus, eu sou pescador há longos anos, eu tenho experiência de pesca, eu sei o que é o mar quando está cheio, o mar quando está seco, eu sei o local onde tem peixe, mas é verdade. Isso que eu estou falando não está no Evangelho, mas apenas estou fazendo uma ilustração. Qual o dentista que não sabe onde estão seus instrumentos que ele usa para uma boca de uma pessoa? Qual o pedreiro ou pintor que não sabe onde estão seus instrumentos de uso? Qual é o mecânico que não sabe onde estão os seus instrumentos de uso? Todo ele sabe. Então todo ele tem um conhecimento onde é que fica essas suas coisas. Então imagine Pedro, grande pescador, desde de garoto, pescando, nasceu no mar praticamente. Então Pedro, ele tinha um conhecimento onde tinha peixe. Ele sabia muito bem jogar a rede ali e pegava peixe, mas a noite para ele não foi boa, não veio nenhum peixe sequer. Então ele relata isso no capítulo 5 para Jesus. Jesus, olha, no versículo 5, né? 5:5. Ele diz, ó Jesus, eu não peguei nenhum peixe. Aí eu disse assim, Pedro, lança a rede.
Agora veja só, vamos entender bem melhor. Eu coloquei aqui uma luva e o título foi: sem mim nada podeis fazer. É verdade. Sem Jesus você não faz nada. Não adianta você expulsar demônio, não adianta você colocar a mão para curar, não adianta você botar a mão para libertar. Sem Jesus nada acontece. Tudo só acontece através dele, porque tudo vem pelo poder dele. Então, veja só, essa luva aqui, ó, se eu colocar na boca de uma pessoa que está no consultório odontológico, ela vai arrancar o dente? Ela vai abiturar? Ela vai restaurar? Não. Ela vai ficar lá dentro o tempo todinho, até a pessoa se engasgar ou passar mal. Tá bom? E se um cirurgião abrir uma barriga de uma pessoa e para tirar alguma coisa na barriga ou corrigir algum defeito lá de uma veia, alguma coisa assim, e essa luva colocar lá dentro, ela vai fazer o que é para fazer? Não. Simplesmente ela vai ficar lá dentro sem fazer nada, essa luva. Não vai ter nenhum objetivo lá dentro. Por quê? Porque a luva é como diz a palavra de Deus: sem mim nada podeis fazer. Então a luva é eu, a luva é você. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, meu amigo. Nada, NADA, nada. Então eu quero dizer para você o seguinte: se minha mão entrar nesta luva, certo? Apesar de estar ruim para entrar, porque minha mão está suada, e você sabe que não entra, né? Então, minha mão já entrou, suponhamos que não seja mais minha mão. Agora, suponhamos que essa mão aqui seja Jesus. Então, quando ele entra na mão, entra na luva que diga, a luva agora, ela tem ação. A luva agora restaura o dente, arranca, abitura. A luva agora na barriga, ela vai, corrige uma veia, ela tira uma doença, ela faz como é que se diz? O reparo do couro para colocar aquela linhazinha, que eu me esqueci o nome agora que se usa. Enfim, ela faz tudo necessário. Então, se tem uma ferida aqui, o enfermeiro faz o quê? Ele usa uma luva. Ou seja, a mão que está ali é Jesus. A luva é eu, você. Então, nós só podemos fazer alguma coisa com Jesus. Como ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Aí foi que Pedro disse: Jesus, eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. Entenda bem, entenda bem. Jesus estava onde a noite toda? Na casa de Pedro, curando as pessoas. Pedro estava onde? No mar. Pedro estava no mar, sem Jesus. Jesus estava curando na casa de Pedro, as pessoas. Você vai ver isso no capítulo 4, a partir do 38. Jesus passa a noite todinha curando. Foi uma vigília de cura nesse dia. E o que acontece? Pedro foi pescar sem Jesus. O que é que o João 15:5 diz? Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Jesus, meu irmão, não acontece milagre, não. Não acontece não, meu irmão. Não acontece restauração. Não acontece expulsão de demônio. Porque sem ele nada acontece. O que acontece? Jesus, quando chega no mar, ele entra no barco de Pedro. Tinha 2 barcos ancorados no mar, mas ele entrou no de Pedro. Por que ele entrou no de Pedro? Porque estava na casa de Pedro anteriormente. E Jesus e Pedro já tinham intimidade. Essa intimidade fez com que Jesus entrasse no barco de Pedro sem pedir licença, sem pedir a Pedro. Por quê? Por causa da intimidade. Uma pessoa, quando tem intimidade com a outra, certo? Ela não tem assim bloqueio para fazer o que ela quer, porque a intimidade é diferente. Você entra em qualquer lugar, qualquer ambiente, por causa da intimidade. Um exemplo, um morro. Um morro no Rio de Janeiro, um exemplo. É onde tem aquelas pessoas perigosas lá em cima. Uma pessoa que tem intimidade com alguém que é chefe lá de cima, ela entra naquele morro e desce a hora que ela quer, por causa da intimidade que ela tem com alguém lá em cima do morro. Entendeu? Então a intimidade faz isso. Então Pedro tinha intimidade com Jesus. Por quê? Porque Jesus estava na casa de Pedro. E Pedro já tinha aquela relação de amigo, de amizade com Jesus. Então Jesus entrou no barco, mandou Pedro para afastaram, e dali Jesus então começa a pregar, e de Pedro: vem cá, pega essa rede e vai pescar. Aí Pedro: Jesus, eu passei a noite toda sem pegar nada. Jesus assim: Pedro, vai lá. Se você entender direitinho, o capítulo 5 diz assim, ó, no versículo 3, entrando em um dos barcos que era o de Simão Pedro. Então veja que ele entrou no barco. O barco, quando estava a noite toda, não estava com Jesus. Agora amanheceu o dia, a maré é outra, o mar é o mesmo, o homem que estava pescando é o mesmo, o barco é o mesmo, a rede é a mesma. A diferença agora é que Jesus está no barco.
Então, quando ele está no barco, as coisas mudam. É como eu digo para você, a mão, que é Jesus dentro da luva, é a diferença que acontece. Entendeu? Ou seja, quando a mão entra na luva, ela faz o que quer. Ela pega lixo, ela pega gordura, ela pega graxa, ela pega o que quiser. Por quê? Porque a mão, ela é Jesus. E a luva somos nós. E ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Então essa luva, que somos nós, sem ele, não faz nada. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E compartilhe, dê um likezinho e passa para os teus amigos ou amigas. Até mais.